Você gosta da combinação do azedinho com aquele doce do chocolate? Pra mim é a melhor combinação que tem. Então fica aqui que eu vou ensinar hoje pra vocês a como fazer um ovo trufado de maracujá, mas fica até o final que eu também vou ensinar como fazer um de colher. Olá, eu sou a Ana e esse é o canal do Estúdio Chef Gastronomia. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai aprender um ovo trufado de maracujá delicioso. Mas antes de iniciar esse vídeo eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram a nossa série de Páscoa que está sensacional e eu ensino para vocês, além de ovos de Páscoa, também a como armazenar e também como temperar o chocolate? Se ainda não, então corre aqui no card ou no link da descrição que eu ensino para vocês tudo isso e que vai te ajudar muito nessa Páscoa. Já que estamos falando de Páscoa, se você quiser aprender mais sobre Páscoa e lucrar muito nessa época do ano, então eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição uma dica de um curso que eu acho sensacional e que vai te ajudar muito na Páscoa. Ah, e como eu sei que esse vídeo vai te ajudar muito a compor o seu cardápio de Páscoa, então já vai deixando o seu like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificação quando a gente colocar mais vídeos sobre a Páscoa. Para iniciarmos o nosso ovo, a primeira coisa que você precisa fazer é a sua casquinha de chocolate. Então, se você ainda não sabe temperar, eu tenho aqui no card aqui em cima ou no link da descrição tem a nossa playlist de Páscoa que eu ensino para vocês tudo que você precisa saber sobre temperagem. Essa casquinha eu fiz diferente e eu coloquei os detalhes em dourado. Se você quiser aprender como que faz, comenta aqui embaixo que eu escrevo para você o passo a passo certinho de como você pode fazer esse detalhe. Agora vamos lá no nosso primeiro passo. A gente vai cortar os nossos maracujás. Eu cortei aqui 3 maracujás, mas é aqueles maracujás bem cheios e bem recheados. Para você escolher o certo, é só você ver aquele que tiver mais pesado no mercado. Aí eu cortei e coloquei todos eles no meu liquidificador. Pode ser processador, mas eu prefiro liquidificador porque ele bate melhor. Assim que tiver todos cortadinhos, você vai bater tudo. Ana, tá pesando muito no meu liquidificador, ele não vai aguentar. Coloca um pouquinho de água, não tem problema nenhum. Coloca 1/3 mais ou menos de uma xícara que já tá ótimo. Ele vai bater bastante e após bater você pode coar. Eu fui cabeçuda e coloquei na panela primeiro antes de coar, mas você não precisa fazer isso e gastar um pote a mais, tá? Já põe tudo na panela coado que não tem problema nenhum. Agora a gente vai levar para o fogo. Pode pôr no fogo médio, tá? E você não precisa mexer, só dá uma olhada de vez em quando e uma leve mexidinha, às vezes só para ele não queimar no fundo. Deixa ele ferver por um tempo. Por que a gente está fazendo esse processo? A gente está concentrando o nosso suco de maracujá. Isso para não deixar o nosso ganache tão mole e tão fluido. A gente quer um ganache mais firme. Então, quanto mais concentrado ele for, mais sabor ele vai dar para o nosso ganache e menos líquido ele vai ficar. Então, a gente consegue fazer uma ganache bem firme com muito sabor de maracujá. Eu deixei ele ferver por alguns minutos e assim que ele tiver assim, ó, grossinho, do jeito que tá, agora você pode desligar o fogo e deixar ele esfriar completamente. Após ele estiver totalmente frio, a gente vai começar a nossa ganache. Então eu peguei aqui 250 gramas de chocolate branco nobre. Precisa ser nobre, Ana? Não, mas é um recheio, né, gente? Então é muito importante que seja nobre para dar mais sabor e para deixar o nosso recheio mais saboroso. A gente vai derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele derreta completamente. Toma muito cuidado porque é chocolate branco e ele pode queimar facilmente. Não coloque num bowl de vidro jamais porque pode queimar o seu chocolate, tá bom? Então leva ele para o micro-ondas e quando derreter completamente, agora sim a gente vai acrescentando aos poucos o nosso maracujá. É muito importante você fazer isso aos poucos. Não vai lá colocando de uma vez os 150 gramas que eu coloquei, porque pode ser que o seu maracujá esteja mais concentrado que o meu ou menos. Então, você colocando aos poucos, você vai ter uma ideia de como ele vai estar e o quanto de sabor ele está levando para o seu chocolate. Então, coloca um pouco, mexe bem, dá uma experimentadinha, vê se você gosta daquela quantidade de maracujá. Porque também tem tem gente que gosta dele mais azedo e tem gente que gosta dele menos. A quantidade que eu coloquei aqui foi 150 gramas e para mim foi o toque perfeito para ele ficar bem azedinho e deixar o nosso ovo na medida certa de doçura.
Gente, errei. Não coloquei 150, tá? Foi 110 gramas de suco concentrado de maracujá, aquele suco natural que a gente fez. Agora, depois de mexer muito bem, deixar ele bem homogêneo, você pode deixar ele descansando ali, não precisa pôr na geladeira. O importante é só você colocar um plástico em contato com ele e deixa ele esfriando completamente, porque se a gente colocar agora na nossa casquinha, se ele estiver ainda um pouco quente, pode ser que ele derreta a nossa casquinha e vai ficar uma melequeira. Então espera um pouquinho. Após ele estiver completamente frio, a gente vai rechear os nossos ovos. Eu fiz aqui no formato de cacau. Eu usei uma forma da BWB, se vocês quiserem a numeração dela, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E ela é linda e deixa o nosso ovo ainda mais fino. Então, se vocês quiserem, eu recomendo bastante. Coloquei 250 gramas de recheio em cada pedaço da casca. Gente, deixou o meu ovo bem recheado. Então, se você quiser colocar menos ou mais, fique à vontade. Eu acho que essa medida fica sensacional, deixa o seu ovo bem recheado e você pode cobrar um preço justo. Ele me rendeu 500 gramas de ovo, tá? Então, a minha forminha de 250 gramas com os 2 pedaços de ovo, no total pesa 500 gramas. Então, você pode vender um ovo de 500 gramas, tá bom? Bom, por esse ovo ter sido feito de ganache, então a durabilidade dele é muito maior do que se fosse um ovo feito de mousse. Então você pode considerar aí que seu ovo bem embalado e bem fechadinho com chocolate tem uma durabilidade de até uns 10 dias, tranquilamente. Assim que o seu cliente abrir esse ovo, a durabilidade dele cai pela metade. Então você pode colocar aí, após aberto, o ovo dura 5 dias de validade. Agora vamos para o nosso ovo de colher que eu prometi para vocês. Esse ovo é muito simples, vocês vão ver, não tem erro nenhum. E eu fiz um pouco diferente, fiz com chocolate branco para dar uma diferenciada aí. E eu coloquei umas bolinhas, daquelas bolinhas crocantes da Calibu. E eu apenas coloquei elas num pó para decoração dourado para elas ficarem com um charme ainda maior. Para fazer o nosso recheio é bem simples, você vai pegar o recheio que a gente fez anteriormente e vai colocar ele na sua batedeira. Isso mesmo. Depois você vai colocar 6 gramas de emulsificante. 6 gramas, vai na fé que não vai ficar com gosto nenhum e vai ficar numa textura maravilhosa, é sério, gente. Bate bastante esse mousse aí, você pode deixar ele até ficar um pouquinho esbranquiçado e após isso você pode desligar e já rechear o seu ovo. Faz isso agora porque a hora que o seu recheio descansar, ele vai já criar aquelas bolinhas de ar e se ele criar no bowl, na hora que você for retirar, você vai estar quebrando essas bolinhas e deixando ele menos aerado. Então já tira ele do bowl e já recheia o seu ovo para não perder essa aeração. E para finalizar, uma decoração linda de cima é aquela famosa geleia de maracujá que a gente ama. Então eu vou fazer com vocês. 75 gramas de suco de maracujá, eu já coloquei com as sementinhas para deixar aquele charme bem legal. Eu também coloquei 90 gramas de açúcar e 15 gramas de glucose de milho. Você acha isso facilmente em lojas de confeitaria. Leva para o fogo e deixa ele ferver por um tempo até ficar um pouquinho grosso. Não deixa grosso demais, porque ele pode ficar duro na hora de cortar, tá bom? Então deixa ele um tempinho lá, até ele engrossar um pouquinho, você já retira, deixa esfriar completamente e quando estiver totalmente frio, o nosso ovo vai ter descansado um pouco e aí ele não vai misturar com o nosso recheio, isso é bem importante, tá? Então a gente pode colocar a nossa cobertura de cima. Eu finalizei com umas gotinhas bem delicadas de pó para decoração também. Eu tô usando aqui o dourado egípcio, tá? E é isso. Esse ovo fica sensacional e a durabilidade dele é muito alta também comparado ao do mousse de maracujá tradicional. Esse ovo pode durar até 5 dias tranquilamente na geladeira. Lembrando que ele também pode ficar fora da geladeira, tá bom? Porque ele é um mousse que ele é feito com ganache, então ele não azeda facilmente se ficar fora da geladeira. A diferença dele ficar fora e dentro da geladeira é a textura do mousse, porque ele fica bem mais firminho quando ele está dentro da geladeira e ele fica mais fluido quando ele fica fora da geladeira. E aí vai depender ou de você ou do seu cliente. Você pode dar essas duas opções para ele sem problema nenhum. Mas sinceramente, eu aposto que esse ovo não dura nem meio-dia, porque ele é sensacional e fica delicioso. Não tem quem não goste desse ovo, ele fica muito bom mesmo. Façam, provem e sério, gente, comenta aqui embaixo depois se vocês fizerem o que vocês acharam dessa receita deliciosa. Ah, e comenta aqui embaixo, o seu cardápio tem ou não tem um ovo de maracujá?
Aposto que tem. E como eu vou trazer muito lucro para vocês nessa Páscoa, por causa de todas as dicas que eu tô passando, não se esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para sempre receber notificações de delícias como essa. E corre lá no meu Instagram, que eu dou dicas diárias de tudo que você precisa saber sobre confeitaria. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!